Exemplo de um matador que ele matou, que é um clássico da literatura psiquiátrico-forense. Ele era prostituto e ele fazia ponto, foi pego com uma pessoa, que foi para casa dessa pessoa, tomaram uns drinks e ele matou. Matou sempre. Ele tem 13 homicídios, é um assassino serial. Sempre nesse Sempre processo. no mesmo padrão, na mesma coisa. Aí eu pedi para ele, falei, escuta, você pode me fazer, eu gosto muito disso. Você pode me fazer escrever uma carta com seus sentimentos, porque aí ele vai ter tempo para refletir, tempo para pensar, eu também vou estudar o que ele está colocando, etc. Eu gosto disso. Tenho até uma pequena coleção de carta de doentes mentais, de esses condutopatas, etc. Mas ele tem nesta carta, é impressionante. Ele diz que ele não tem culpa do crime que ele praticou. Ele fala assim, por que ele me convidou para tomar um drink? Se eu não tivesse convidado para tomar um drink, ele não teria morrido. Quer dizer, ele ainda culpa a vítima. Mas isso é relativamente comum. Essa moça glamourizada, que teve até filme, etc., que matou pai e mãe, mancomunada com dois indivíduos. Ela, quando a psicóloga perguntou para ela se ela estava arrependida do que ela tinha feito... O que ela falou? Ela falou meio arrependida, meio. Mas você conhece alguém que se arrepende meio de ter matado o pai e a mãe? Não, claro que não. Você acha que é possível? Claro que você não. briga com seu pai, você não vê a hora de arredondar. Com o pai, com a mãe, com uma pessoa querida. Meio. E isso ela falou ainda com uma certa... Não foi nem franqueza, porque ela não está zero arrependida. Meio arrependida, não está arrependida. Mas as respostas são clássicas. Eu tenho várias nesse sentido de absoluta ausência de sentimento superior de piedade, compaixão e altruísmo. E isso leva a uma ausência da capacidade de criticar aquilo que faz. Se eu não sei o que eu fiz, eu não tenho crítica. E pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Dorme com a cabeça tranquila no travesseiro. Outro grande matador que teve também, um matador que matou a família, pai, mãe, 3 irmãos. São casos clássicos que eu estou recordando aqui. Você está arrependido do que você fez? Eu examinei ele exatamente na data, uns anos depois, na data que ele tinha matado o pai, a mãe e 3 irmãos. Exatamente no mesmo dia. Aniversário. Estava fazendo aniversário do crime. Do crime. Eu falei, fulano, você lembra? Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia tal, 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 tal. Você lembra desse dia? Um dia. Eu falei, mas escuta, há tantos anos, você matou seu pai, sua mãe e 3 irmãos. Também o mesmo diagnóstico de condutopata. O que isso representa para você? Ele falou, Guido, o que representa? Está fazendo 10 anos. O ano passado foi 9, o outro foi 8, o outro foi 7. Quer dizer, nada, é zero. Não há ressonância afetiva. Mas isso é só isso que eles têm de diferente? Não. Mas antes de a gente ir para outro assunto, e quando o indivíduo ele vai querer te falar que está arrependido só para ter um perdão ou para ter uma... Você consegue perceber? Meu amigo Vilela. Veja. Você entendeu, né? Claro, não, estou muito arrependido, não queria ter matado meus pais. Meu amigo, isso, para um psiquiatra forense de formação, não precisa ter muitos anos de experiência. Sim. Com um pouquinho de experiência, com 2, 3 anos de experiência, desde que tenha um pouco de experiência, que viva. Isso aqui é impossível. Dá para perceber na hora. Além de você não aceitar, ainda você pega. Entendi. Pega e falou, para com isso, porque eu vou contar que você está me enganando, aí você vai se dar mal. Doutor, que é isso? Aí você usa, você tem... Entendi. Olha, o psiquiatra forense tem que falar várias línguas. Quando eu falo várias línguas, é falar em português, mas a gíria. Claro. As várias gírias, que são várias. Você tem uma gíria de cadeia que é diferente de uma gíria por exemplo, de uma periferia, etc. Você tem que saber falar tudo. Eu, na minha época de manicômio, eu sabia falar, na época. Hoje não, hoje eu sou monoglota. Perdeu a... Perdi porque, enfim, não... Muda muito, né? Muda, mas eu sabia falar na mão. É mesmo? Falar na mão é interessante. Porque as celas individuais, quando eles ficam em celas individuais, elas têm só uma aberturinha. Então, eles põem espelhinho para ver e fala tudo na mão. Tem os sinais. Sinais que, na verdade, é uma corruptela do sinal do surdo-mudo. É mesmo?
Mas é corruptela, né? Tá. Então você tem que saber falar, e dá pra falar bem.